Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje a gente vai falar sobre o pessoal que fica cutucando a pele, né? Essas pessoas assim, esse daí tem um transtorno que chama transtorno de escoriação. Ou, até vou ler aqui, porque é meio complicado, dermatolomania, né? Que é o quê? Que é aquela sensação, né, que a pessoa tem de ficar se cutucando, né, de ir tirando pelinha. Às vezes a pessoa, ela se cutuca demais nas partes mais fáceis do corpo dela, né? Qual que são as partes mais fáceis? Pode ser o rosto, né? Pode ser o braço, pode ser os ombros, e daí ela faz isso de maneira muito involuntária. Ela pega, começa a coçar, começa a ter aquele calinho ou aquela feridinha ou aquela espinha que não é tratada, né? Então aí ela começa a se machucar. Isso daí ela vai se coçando cada vez mais, isso daí vai piorando as coisas para ela, por quê? Porque daí pode formar uma infecção bacteriana, né? Pode ser algo bem mais sério daquilo lá, que a pessoa estava coçando tranquilo, né? Pensando que não ia dar nada. E depois isso daí pode virar uma infecção e fazer muito mal para a saúde dela, né? E essa coisa que a pessoa pega e começa a se coçar, ela não faz de maneira consciente, né? Tá meio que automático para ela fazer. Ela pega, começa a se coçar por causa que ela tem alguma tensão ou para alguma distração ou por causa de algum tédio que ela está passando, né? Que ela pega, não tem muito que se distrair, com o que fazer, aí ela começa a se coçar. Ou para algum também ela pode ser associada pelo transtorno da ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ela tá com alguma tensão, ela tá querendo descontar aquela preocupação e daí ela começa se cutucando. Aí ela se cutuca cada vez mais, isso daí vai aumentando com o tempo e a pessoa começa na hora que ela se cutuca, ela pega e fica bem, ela alivia aquela tensão tudo. Mas depois vem aquele sentimento de culpa, né? Aquele sentimento de vergonha, a pessoa começa a usar maquiagem demais para estar escondendo toda aquela, como que fala? Aquela camada, né, que ela coçou, porque a pele começa a ficar grossa. Então ela começa a esconder isso daí, começa a usar roupa larga, começa a esconder os ombros, começa a usar maquiagem para tudo. Isso daí pode danificar até mesmo a autoestima da pessoa. A pessoa fica muito mal mesmo com isso daí. Esse transtorno é pouco conhecido no Brasil, né? Por isso que é muito pouco falado dele e às vezes a pessoa nem sabe que tem isso daí. E se for de modo recorrente, que está atrapalhando muito ela e a vida dela, ela pode sim estar procurando ajuda o mais rápido possível para estar se livrando disso, né? Como que ela pode procurar? Ela pode procurar também um psicólogo. O mais ideal mesmo é que ela procure um serviço que tem vários profissionais juntos, né? Por quê? Por causa que é o seguinte, ela vai no psicólogo para treinar algumas técnicas de relaxamento, que ela vai aprender a se controlar mais, que ela vai aprender, né, a administrar isso daí de uma maneira que não fica tão automática assim. Ela vai pensar por que ela está se coçando, onde ela está se coçando, qual que é o motivo, né? E também ela vai aprender a direcionar para outras partes, em vez dela se coçar, ela vai aprender a aliviar essa tensão de outra maneira, né? Isso daí com o decorrer do tratamento dela. Depois, com essa junção, né, dos profissionais, ela também pode procurar um dermatologista, por causa que dependendo o quanto tempo que ela tá já se coçando, né, e também lesionando a pele, ela pode estar muito descamada, alguma coisa do tipo assim. Então, um dermatologista seria muito bom
para também estar acompanhando isso, porque também ela passando pomada, tratando, né? Ela vai ver que a pele dela tá melhor e aquilo lá não chama tanto a atenção dela, por causa que a ferida pode estar melhorando também, né? E se por acaso precisar, ela pode estar sendo encaminhada até um psiquiatra, né? Porque às vezes, como foi dito, pode ser por causa do transtorno de ansiedade dela, que ela sempre alivia a tensão disso daí, e ela começa a aliviar a tensão por outras coisas, né? E para diminuir um pouco desses sintomas da ansiedade, a medicação vai estar ajudando muito ela, né? E isso daí pode estar começando na adolescência, né? Por exemplo, os adolescentes assim que tem um grande período que passa por aquela fase que tem muita acne, né? Ou seja, espinha. Ele tem muita espinha no rosto, a pessoa começa a se cutucar, isso na adolescência, e depois ela nem percebe, vai passando isso, vai indo para a fase adulta, e quando ela vê já virou um comportamento que é dela, que ela tem faz anos isso daí, e isso daí fica muito difícil para ela estar controlando sozinha. Às vezes é algo crônico que merece uma atenção maior, né? Que ela merece uma atenção de qualidade, um olhar assim que não, às vezes sozinha ela pode não até conseguir tá conseguindo vencer esse problema. Oi, Lúcia, tudo bem? Deixa eu ver aqui, gente, se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês, porque esse assunto aqui é muito importante, só que ele é pouco citado, que eu vi por aí, tem poucas coisas desse assunto. Então é isso, tá, gente? Tá? Se por acaso você tá se coçando muito, tá assim, bem com essa, não mania, né? Mas isso daí de estar sempre cutucando a pele, de estar sempre procurando uma pinça, pegando lixa, alicate, agulha e tá procurando feridinhas na parte do corpo. Isso daí é bastante importante a gente ficar de olho, né? Por causa que a pessoa assim, ela pode perder grande período do dia dela fazendo isso, procurando essas coisas. Ela pode ter esse comportamento por meses e até mesmo por anos. Isso daí pode fazer muito mal para ela e ela ficar muito incomodada com isso, né? E vai virar um ciclo vicioso e a pessoa vai ficando cada vez mais, digamos assim, decepcionada com ela, porque de uma coisa tão simples assim vai virando uma bola de neve. Então tá bom, gente? Tchau e até mais.